muita gente pode, de repente, que tá vendo a gente que pode, sei que não te conheço, acho difícil. Mas como é que você vê esse trabalho do Felipe Luiz, do próprio Flamengo, do BAP? Né? A gente tá findando o primeiro ano da administração do BAP. Então, eu queria que você desse uma geral do que você achou, quais foram os pontos falhos, o que ele melhorou bastante em relação ao trabalho do Landim. Aí pode estender para o Felipe Luiz também. Faz o Bozo também, né? Que teve aquelas falhas ali no início do ano. E agora eu não sei se ele melhorou, se ele quietinho é melhor. Então, eu queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Flamengo. BAP, Boto, Felipe Luiz, jogadores também, diretoria e tudo mais. Cara, fazendo um paralelo rápido, né, da transição do Landim pro BAP, né? O Landim, no segundo, né, triênio dele, né, ele começou a pensar, esquecer um pouco o Flamengo e já começou a fazer política desde muito cedo. Exato. Desde muito cedo. Perfeito. Ele ficou 6 anos aí no Flamengo. Ele nunca citou estádio, nunca falou estádio. Mas faltando 3 meses, ele moveu mundos e fundos para que o terreno fosse adquirido, dentre outras coisas, para poder pegar essa justificativa do terreno e fazer política, jogar pro torcedor e falar assim, ó, se vocês não me elegerem aqui, o terreno vai ficar, vocês não vão ter o estádio, né? Não deu certo. A famosa bala de prata, né? A bala de prata. Mas não deu certo. Ele botou o Dunst, que é fraquíssimo internamente, né? E o grande medo que eu tinha, que não era muito reverberado, tá acontecendo em outros clubes, né? O Landim, em algum momento, tá? Opinião minha, tá? O Landim, em algum momento, ele iria utilizar o terreno para vender alguma porcentagem do Flamengo. Era a ideia dele, era transformar o Flamengo em SAF, e teoricamente ele ia ser o CEO dessa SAF, e consequentemente ele só iria ser mandado embora se a empresa ele mandasse ele embora. Ponto. Não ia ser mais eleição. Né? Então o caminho que ele estava traçando era muito isso. Tanto que está em outros clubes, está no Confiança e está fazendo isso, em outros clubes ele está adquirindo. Né? Então sempre foi o interesse dele, graças a Deus é que ele saiu. Aí chegou o BAP, com esse pensamento progressista de profissionalismo, vamos profissionalizar. Aí profissionalizou a Flamengo TV, mudou para Flá TV, mudou para Flamengo TV. Uhum. Aí trouxe o Boto, que não entendeu bem no início como é que funcionava aqui, principalmente a mídia do Flamengo, onde um pingo é um dilúvio, né? Até hoje eu falo com o Boto, agora ele tá respondendo com mais, né? Eu mandei mais cuidado. Eu mandei uma mensagem pra ele aqui, eu vou até falar e te mostro a mensagem aqui. Eu falei, cara, olha esse jogador aí. Eu tive a audácia de mandar pra ele dar uma olhada no Martim Oieda. Mesmo ele lá Mesmo ele lá, tá aqui, ó. Ele botou... Agora ele tá respondendo com uma mãozinha, agora ele tá respondendo assim. Aqui, ó. Pô, até te mostro aqui. Porque esse cara, ele joga muito, cara. Ele tá jogando lá no... Quem é o cara? Martim, é um argentino. Martim Oieda, que eu mandei pra ele, ó. O jogador, falei, ó, eu tive audácia. Agora ele tá respondendo assim, ó, com o dedinho, né? Antes ele falava melhor, a gente trocava ideia. Aí depois daquele vazamento... Tem a conversa da época aí? Da época lá atrás... Não, naquela época que deu merda lá com o Mauro César. Mas o que deu merda não foi minha, né? Não, sim, mas tem, ele tava meio assanhadinho com a galera, né? Eu troquei uma ideia com ele referente ao Lohan, que surgiu a possibilidade do Lohan ir pro Bahia. Eu perguntei, é verdade? Ele, não, desconheço, não tem nada disso. Ele sempre respondia... E não mentiu, né? Não mentiu. Agora ele só fala, tá bom, ok, não, sim, mãozinha. Gato escaldado, né? Parece que aprendeu, né? Parece que... Cachorro mordido pro cobra. Infelizmente, cara, era uma fonte... Dor, né? Mas todo mundo foi prejudicado, né? Uhum. Porque agora o cara... Teoricamente ele confiava em mim, agora ele não confia mais, porque nem eu errei com ele, mas ele pegou todo mundo e jogou na mesma bolha, né? Sim. Foi, infelizmente. Aí o Boto, ele chegou, tentou aquela contratação do jogador lá da Inglaterra, Michael Johnston, né? Alguma coisa assim. Que eu não sei se é um bom jogador, ou se não é um bom jogador. Tá jogando bem, né? A grande questão é que a expectativa era muito grande. E quando a porta de entrada foi esse jogador desconhecido da segunda divisão lá da Inglaterra, a torcida quebrou o pau, né? E aí o jogador acabou ele não vindo, mas as coisas foram caminhando. Eu acho que o trabalho dele tá bom. Mas você acha que o fato do Juninho ter sido contratado há meses antes e não ter dado certo até agora, independentemente do motivo, isso refletiu no Michael Johnston também? Também. Ou se o Juninho tivesse sido um case de sucesso, talvez... Cara, a questão do Juninho é uma grande incógnita, né? Porque eu não sei se o Juninho é bom ou ruim, tu sabe? Ele não joga. Assim, evidentemente, o Felipe Luiz está nos treinamentos, ele tá vendo melhor do que a gente não consegue. Claro. Antigamente, o jornalista ele ficava à beira do campo acompanhando o treino, né? Eu lembro disso. Gilson Ricardo, dentre outros. Elson Venâncio, enfim. Danilo Bahia. E a gente vai falar aqui. O próprio Kleber Leite. O Kleber Leite, enfim. Hoje em dia não. Washington Rodrigues. Vai, a gente vai ficar aqui. Então a gente conseguiu. Ele tá treinando bem, tá treinando mal, né? Parece não, mas eu vou fazer 40 anos, então eu não sou tão jovem. Eu peguei tudo, né? Tanto que eu sou sobrinho do Dé, acho que você sabe disso, né? Sou sobrinho do Dé. Do Dé Aranha? É mesmo? Não sabia, não. Sou sobrinho do Dé. Tá lá na Tupi, abraço pro Dé Aranha, que tá lá na Tupi. E aí, tem parentesco com a Nível Stelma também? Tem. Também? Prima da minha mãe. Um beijo pra tua prima. Não tá vendo a beleza aqui não, pô? Tá certo. Tá vendo ali, tá bonita a beça ali. Pô, na verdade, ela é prima da minha mãe, né? Ah, legal. É prima da minha mãe. Minha prima de segundo grau é minha prima, né? Mas prima da minha mãe de primeiro grau.
Enfim, e aí trazendo pro trabalho do Felipe Luiz, eu critiquei bastante, tá? Mas eu não sou hipócrita, não. Porque a minha metodologia de trabalho, teve até um amigo do Zona Rubro-Negra, o Alan, lembra do Alan? Polêmico pra caramba. Abraço. No Maracanã agora. Abraço pro Alan aí. Ex-Zona Rubro-Negra, né? Isso. Enfim, agora que o Felipe Luiz ganhou, ele veio no meu privado, não, ele veio lá no meu Twitter e botou, reclama agora, critica agora. Aí eu expliquei pra ele, falei, cara, a minha metodologia, uma das críticas que eu faço ao Mauro César. Eu falo aqui abertamente que tem abertura aí com o Mauro César, tenho uma amizade com ele. Eu acho que é o melhor jornalista que tem do futebol brasileiro. Sabe? Eu gosto dele pra caramba, muito, muito. É uma referência pra mim. Porque ele não se vende pra opiniões de torcedor, de mídia, bairrista, paulista, enfim. Né? Mas uma coisa que eu não gosto dele, aí como telespectador, né, é de que ele não dá o braço a torcer. Às vezes o cara tá jogando mal, ele critica. O cara ele tá jogando bem, ele procura alguma coisa pra criticar. Não, cara, se o cara ele tá jogando mal, critica. Né? E eu sou assim. Não, eu acho que eu não... Se ele tá jogando bem, elogia. O Fabrício Bruno, por exemplo, ele tava jogando mal. Aí ele foi pra seleção em 2 jogos contra a Espanha e contra a França, se eu não me engano. Sim. Jogou bem pra caramba. Sim. Ele ficou procurando ali, né? Na Espanha, né? Acho que foi Espanha. Foi Espanha e Inglaterra? 3 se não me engano. Foi Espanha e... Inglaterra. Inglaterra, acho né? que Inglaterra ele foi até melhor. Foi até o Wembley, né? Isso. Foi. Então, eu trabalho dessa forma, cara. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. E aí, se daqui a 2 semanas... E futebol é cíclico, cara. É quarta e domingo. Quarta você critica e domingo o cara ele decide um jogo e tu tem que elogiar. E domingo você é vilão e o Danilo aí, eu não gosto do Danilo. Eu sempre falei isso. Mesmo, João? Eu sempre achei o Danilo... Eu sempre achei o Danilo muito valorizado pelo que ele é. Tanto lá na época de Europa, lá, de seleção brasileira. Eu sempre achei ele um lateral comum. Mas você... Uma polêmicazinha aqui agora. Você concorda com aquele amigo lá de São Paulo que falou que ele... Não, né? Não. Aquilo foi... Nenhum jogador... Veste a camisa do Flamengo pra roubar depois eu vou te fazer algumas perguntas sobre essa questão de mídia também, tá? Eu vou incluir essa questão também, vai lá. Tá. Você responde se quiser. Porra, e aí eu critiquei, eu falei, cara, eu não acho que o Danilo... Mas em uma questão que eu critiquei, eu acertei. Danilo e Alexandro precisam ter reservas à altura, porque eles não vão entregar 30, 40 jogos no ano. Sim. Eles vão jogar 2 jogos e ficar fora 10. Dias, eles vão ficar 2 jogos jogando e vai ficar 3 fora. É a idade. Agora, tecnicamente, eles são diferenciados. Né? E aí, eu faço críticas contundentes e elogios contundentes. Sim. Porque o futebol é momento. Eu trabalho dessa forma, com o momento. Né? Então, teve um momento que eu estava criticando bastante o Felipe Luiz, porque eu não estava gostando da conduta dele com o Pedro. E ele foi lá na coletiva, eu continuo achando, não vou mudar porque ele fez certo. Eu não acho, continuo achando que ele não fez certo em relação ao Pedro. Eu acho que ele expôs ele de forma desnecessária. Hoje no futebol brasileiro e mundial não existe um jogador igual o Pedro. Então eu achei que à época as coisas deveriam estar sendo resolvidas internamente. Ele poderia até expor que o Pedro não está treinando e se empenhando, mas ele foi extremamente incisivo, coisa que ele nunca foi com outros jogadores, né? E critiquei aí sobre isso, sobre as escolhas dele, né? Eu acho que o Luiz Araújo é muito preterido, acho que ele ajuda demais. Hoje ele se tornou a terceira opção ali pela direita, porque tem... agora ele tá botando o Carrascal aí pela direita, ele é um treinador que ama o Plata, e o Luiz Araújo vai ficar na margem desses jogadores. Ele não gosta muito do Luiz Araújo, eu acho o Luiz Araújo um baita jogador. E dentre outras coisas que são normais de um treinador que tá em início de carreira. A gente esquece que ele tá iniciando a carreira. Ele é um treinador de 1 ano. E pegou o Flamengo. Pegou o Flamengo. Não é fácil. Tem um lado bom, porque se dá certo, né, você vira um fenômeno. E tem um lado, tá virando fenômeno, né? E tem um lado bom se der errado também. Porque se der errado, você ganhou o mercado. Se ele chega no Flamengo hoje, se ele chegasse aqui no Flamengo e não desse certo, fosse demitido, ele teria mercado. Ele iria para um São Paulo, ele iria para um Bahia, ele iria para um Atlético Mineiro. Basta você pisar no Flamengo que você tem mercado. Sim. Então, mesmo se não desse certo, ele teria mercado. Ele estaria começando melhor do que muitos treinadores que rodavam aí Figueirense, que rodou Avaí, né? Enfim... Mas fazendo uma análise. E aí agora, no final do ano, eu vou ouvir e vou acatar. E foi o que eu falei para Alain. Cara, as críticas foram feitas no momento onde era criticável. Agora o trabalho é elogiável. E eu vou elogiar. Eu acho que nos 2 jogos, principalmente no jogo contra a equipe do Pirâmides, foi contra o Pirâmides? Foi contra o Pirâmides, o último agora. Primeiro Cruz Azul. O Flamengo começou muito mal. Muito mal. Foi contra o Pirâmide ou Cruz Azul? Porque o Flamengo ele começou muito mal. Foi contra o Cruz Azul. Foi Cruz Azul. Muito mal. Falei, o primeiro tempo foi ruim. Muito mal. E aí o Flamengo voltou um time completamente diferente na segunda etapa. Tem o dedo do técnico. Sim.
Técnico bom, ele muda time. Então a gente critica às vezes. Eu critiquei muito porque eu acho ele muito passivo à beira do gramado, ele não joga junto, mas é um estilo dele. Sim. Mas quando vira de primeiro para segundo tempo, o Flamengo volta de uma forma completamente diferente. E aí tem dedo do treinador. Tanto depende tanto na parte anímica quanto na parte também tática, de você técnica, mudar jogador e tal. É. Então é isso. Nesse jogo contra a gente vai falar mais sobre em geral, no Flamengo em geral, sua percepção. Mas só já que você tocou no assunto, esse jogo contra o Pirâmides, em que pese o time do Pirâmides é um pouco diferente, né? E estava mais descansado do que o Cruz Azul, aquela coisa toda. Mas o Flamengo, na minha opinião, vendo o jogo, eu acho que ele foi mais Flamengo, né? O estilo de jogo dele. Pegou a bola para ele, eu vou tocar a bola aqui, eu que vou mandar no jogo. O Pirâmides, eu acho que tentou fazer uma pressãozinha no início ali, eu acho que não conseguiu, eu acho. Eu acho que o Flamengo... eu vou pegar. Porque o jogo contra o Cruz Azul não teve... 5, 10 minutos contra o Cruz Azul ali que eu fiquei... Não, o Cruz Azul acho que foi o primeiro tempo quase todo. Eu não gostei daquele primeiro tempo. Eu tava até fazendo react com o Kolobac. Na hora eu falei, o Flamengo não tá jogando lá Flamengo. Não tá... E no segundo tempo voltou, como você disse aí, e no jogo contra o Pirâmide, eu achei que o Flamengo veio lá Flamengo. Não fez um jogo brilhante, longe disso, mas jogou tranquilo, ganhou o jogo e tal. É um time que não sofre muito susto. Sofreu uma com um erro, o Pirâmide jogou muito no erro do Flamengo, esperando a bola, o Arrascaeta perdeu aquela bola ali, não foi falta, né? E o cara saiu na cara do goleiro e o Rossi apareceu ali. Eu acho que a questão desse jogo aí com Pirâmides casa muito também com a característica do time, né? O Cruz Azul é um time, e eu vi o jogo anterior, que foi uma semifinal que eles foram eliminados contra o Tigres. Empataram com o Tigres. O Cruz Azul é um time que propõe muito jogo. E o Flamengo também é um time que propõe o jogo. Sim. Entendeu? Então, iria vencer aquela partida quem implementasse melhor o seu estilo de jogo. E no primeiro tempo, o Cruz Azul ele implementou, o Flamengo baixou um pouco mais as linhas, e no segundo tempo, o Flamengo, não, eu que vou jogar. E tomou conta do jogo. Já o Pirâmides, eu também acompanhei jogos anteriores do Pirâmides, reprise, eu sou tarado das reprises, né? Quando vai enfrentar o Flamengo. E eu vou ver a reprise agora essa semana, que teve Rennes e PSG, né? Sim. Que foi 3-2, eu acho. O PSG entrou com 2, 3 Isso. Eu vou ver pra ver ali como é que joga, enfim. Eu falei, o Pirâmide vai dar bola pro Flamengo. Aí é o jeito que o Flamengo gosta de jogar. Exatamente. Mas você acha que o Pirâmide deu ou o Flamengo pegou a bola? Não, deu a bola. Então? Linha média, né? Não tava baixa, mas linha média. Quando eles davam lá uma subida e tal, mas não... Deu a bola pro Flamengo. Não sustentaram. E a característica deles, eles são vice-líderes lá do campeonato deles, né? É a característica deles. Né? Egipção. Deve ser isso aí.